Bom dia, amados, a graça e paz de Cristo Jesus. Hoje, dia 19 de janeiro, e agora são 5 para 7 da manhã. Eu estava orando, acabei me atrasando um pouco, estava intercedendo, né? E disso também estava me preparando para essa live. Fazendo a reserva já do versículo, né, para poder adentrar a explicação na continuidade de ontem. Nós falamos antes de ontem a respeito de como o início da semana, né, vamos começar pela segunda-feira. No início da semana a gente focou sobre a semana para a prosperidade, né? A gente estava falando sobre a prosperidade, a convivência com Deus, e com isso colocaríamos uma semana em consagração, né? Ao longo dessa semana, já é a segunda semana que eu permaneço aqui na intercessão e tenho tirado a parte da manhã para fazer a oração intercedendo, mantendo a oração por cada um que tem mandado os pedidos de oração, né? E diz isso, a gente tinha reservado a semana para tratar sobre a comunhão com Deus, né, a intimidade com Ele, e que também, né, a gente está orando, intercedendo, pedindo sinais. Oi, Denis, abençoada semana, bom dia, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Então a gente colocou essa intercessão porque como o ano está começando, né? A gente colocou essa semana consagrando a Deus, né? Colocou para orar, interceder, né? Clamar a Deus, pedir inclusive revelações e sinais para que acontecessem durante essa semana e a gente visse, né, os sinais com a intimidade com Deus, né? E foi em torno de terça-feira que a coisa ela começou um pouco a mudar, né? Porque eu entendi que a gente deveria seguir sobre uma ordenança que havia me revelado, né? Foi o primeiro sinal que apareceu. E desse sinal, dessa revelação, o que veio de orientação foi para que a gente fizesse conforme a ordenança, né, a prioridade que Deus tem ministrado, né? Então a gente falamos na quarta-feira já da fé, né? Sem a fé a gente não tem como interagir com o Senhor, né? Então a gente falou da importância da fé, a fé no sentido de você realmente reconhecer a autoridade máxima do Pai para conosco, né? A autoridade máxima de tudo, né? Da nossa vida, sobre as nossas coisas, nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério, né? Seja o que for, Deus está acima de tudo, né? E por isso, quando a gente ora, intercede e clama a Deus, a gente está em fé, né? Colocando para o Pai sobre uma condição de que nós reconhecemos a nossa incapacidade, as nossas imperfeições e principalmente, né, a nossa necessidade pela intervenção, né, milagrosa de Deus, a intervenção misericordiosa também, né? E tudo isso se dá muito em sentido a que quando a gente vai fazer alguma coisa, né, se não inicia com fé, é impossível estar sobre o agrado dele, né? Sobre a vontade dele, sobre a concordância com o Pai, né?
Então disso a gente havia lido, né, 2 versículos falando sobre essa questão da fé. Mais adiante, no dia seguinte, a gente ontem, né, nós já havíamos falado sobre o arrependimento, a necessidade de arrepender-se dos nossos pecados, porque nós fomos primeiramente comprados, e o fato da gente ter tido a nossa vida comprada através do sangue de Jesus, a gente entende que a compra, né, da nossa vida, né, ela foi derramada através do sangue de Jesus, para que a gente pudesse ser lavado e adentrar, né, sob a adoção como filho de Deus, né? O Pai nos adota, né, através do sangue de Jesus, porque sem o sangue de Jesus a gente não tem como ser lavado, limpo, purificado, para poder adentrar na presença do Pai. Amém, amados? E na sequência, né, hoje eu quero falar sobre a obediência, né, mantendo aqui a linha para a gente poder, né, permanecer sobre a graça, sobre a vontade de Deus. Eu estou colocando aqui hoje o tema sobre a obediência, né? Porque a obediência ela vai nos levar para um caminho onde Deus ele estará, né, assim, ministrando e vendo que a gente está agindo de uma forma em concordância, né? Vamos colocar assim, acho que a palavra certa é concordância, né? As nossas ações, as nossas atitudes, elas vão em concordância com a vontade do Pai, né? Então, né, seguindo o roteiro de hoje, a gente vai colocar aqui a obediência como palavra-chave, que ela encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E o que diz aqui, né? Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Esse versículo, né, quando a gente lê, ouve algumas palavras aqui, né, nesse livro de Samuel, significa, naquela época, né, gordura de carneiros, né, que a pessoa se alimentava da carne de carneiro, né? E eu entendo aqui que esse versículo ele fala que Deus ele não tem prazer em te deixar num caminho sacrificante, né? Num caminho penoso, num caminho árduo, né? E o holocausto a gente também entende que é uma perda total, né? Uma situação aí de calamidade, vamos colocar assim, né? Esse holocausto, né, portanto, ele está fazendo uma pergunta: você acha que Deus tem prazer nisso, né, de você perder tudo, ter sacrifício, né, você ter uma situação penosa? Não, né? Deus ele quer a obediência na palavra, né? Porque ele não quer que a situação caminhe da gente seja duro, penoso, né? Então, Deus ele entende que você pena, né? Ele entende as suas dores, ele compreende isso, né? Contudo, né, o que fala aqui é a obediência à sua palavra, né? Então, seja os ensinamentos que Deus nos trouxe através de Jesus aqui, vivendo, né? Vivendo e convivendo com a gente, né? Então isso significa que Deus
o nosso Deus verdadeiro, né? Nosso Pai Criador, ele não é um Deus que ele fica lá no trono, sentado, colocando só ordenanças, né? Só comandando. Não, né? Ele é, além dele ter criado tudo, e ele está lá, né? No trono, lá nos céus, né? Orquestrando tudo, continua criando coisas, né? Continua tendo as manifestações, né, do Pai, mas ele, ao mesmo tempo, apesar dele ter a autoridade máxima, ele é um Pai acolhedor, porque ao mesmo tempo ele, apesar de estar lá, né, no poder de ordenança, de orquestrar tudo, e ele vem com o Espírito dele em você e vive junto, né? E uma prova disso é que Jesus foi o Filho que seguiu a ordem, veio aqui para a Terra para cumprir os mandamentos, né? Para colocar em prática tudo que o Pai já havia decretado, ensinado, escrito no Antigo Testamento. Então Deus ele né, ordenou para que o Filho viesse, vivesse como ser humano, né? Viesse como qualquer um nasce, né? Então Jesus, quando ele veio, ele nasceu da mesma forma, né? Teve todas as suas limitações no começo, né? Passou por todos os desafios e necessidades, né, que o ser humano passa, dores também, né? Deus ele não aliviou o sentimento da dor em Jesus, né? Em que sentido? Deus poderia ter mandado Jesus aqui no mundo de uma forma que se machucasse já curava, né? Assim, no sentido de físico, né? Cortou, já cura, né? Sofre lá uma martelada no dedo e não sente nada. Ele poderia ter mandado Jesus com esse poder, né? No entanto, não, né? Ele mandou Jesus para cá, para a Terra, com o mesmo sentimento, né? Emocional, dor física, fome, sede, né? Eu entendo que Jesus ele veio para cá como um ser humano, mas mesmo ele sendo Deus, né? Ele estando no Espírito com Deus, ele é Filho de Deus aqui na Terra, vivendo em carne como nós, ou seja, envelhecendo também, né? Passando por tudo, né? Aí eu imagino, né? Se não fosse dessa forma, a relação para com Deus, a história seria meramente uma ficção, né? Deus, a gente poderia dizer que é um autor que ele escreveu um livro eu vou até chamar de ficção no sentido de o que está aí na Bíblia não é tão praticável assim, porque ele não viveu o que o personagem passou, né? Nesse caso, o personagem, a gente pode ter duas conotações, né? Personagem, nós seres humanos como sendo personagens desse livro, como também a vida de Jesus sendo um personagem que veio na Terra, né? E no entanto, no caso aqui o foco é sobre a essência da Bíblia, né? A Bíblia, ela é uma palavra verdadeira, né? Por que ela é verdadeira? Porque Deus, né, mesmo sendo o Pai de Jesus, né, ele ouvindo o seu filho, ele interagindo com o seu filho obedecendo às ordens, estando aqui na terra, cumprindo a vontade do Pai, mesmo sob essas condições, o que acontece?
Deus coloca, né, o Espírito dele para habitar junto de Jesus, mas não eliminou as dores, né? Não poupou dessas dores, né? Acho que poupar é a palavra mais condizente aqui com o contexto que a gente está falando agora. Deus não poupou esse sacrifício, né? E aí, o que acontece? As nossas dores, da mesma forma que a gente pode dizer que, nossa, será que Deus ele está entendendo a minha dor? Ah, mas Ele é Deus, Ele é Criador, Ele não entende a dor pequena, né, se comparada com o tamanho de Deus. A minha dor, para Ele, é insignificante. Não, amados, eu discordo totalmente disso, porque Deus, Ele habita em nós, né? O Espírito dele habita conosco. E Ele sabe por tudo que a gente clama, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas inquietações, né? Dentre outras, né? E tudo isso a gente é colocado sobre uma prova. Eu vou dizer que é prova constante, sim. Até Jesus, como Filho de Deus, Jesus sendo perfeito aqui na terra, não cometendo pecado, ele sendo puro, sangue precioso, o Cordeiro mais sagrado que já existiu, né? Se ele não poupou o sacrifício, as dores que Jesus estava passando, e obviamente entendeu, né? Entendia e entendeu, né? Deus, ele não vai te poupar de passar pelos seus sacrifícios, né? Seus desafios, né? Milagres acontecem, obviamente, né? Mas os caminhos, né? É que Deus, ele te concede a graça, né? Milagre, né? Ele é um tema que ele está vinculado sobre a graça, né? Milagre meramente de dizer, aconteceu uma transformação aqui, um milagre, não acha que é uma mera transformação, porque do natural, né? A modificação que existe do sobrenatural, ele está muito mais atrelado sobre a liberação de graça, da graça do Senhor para conosco, e a gente vê isso, né? Porque nós não compreendemos toda a natureza, né, de Deus, a gente não compreende. Então a gente resume isso como um milagre, né? Olha assim, milagre. Mas atrás de uma palavra milagre, que ela se resume, né, a um caso aí de uma transformação que você vê uma situação no mundo natural, vê depois uma outra situação que não era a mesma anterior, a gente denomina isso como milagre. Eu entendo que isso é uma junção de fatores, né? Que é a liberação da misericórdia, da graça e das bênçãos de Deus, né? Caso contrário, essas coisas que estariam sendo liberadas, elas estariam sob uma ótica de meritocracia, no sentido de você bater uma pontuação e de lá vir uma liberação. Não, Deus, ele intervém sim na nossa situação, mas de acordo com a nossa obediência, né? Obediência da palavra também é um tema um pouco mais profundo do que a gente está citando aqui, mas o que eu estou dizendo é que sem a orientação da palavra, a gente não consegue cumprir a obediência que agradará a Deus. E essa obediência que nós estamos falando é uma obediência espiritual. Ela é uma obediência que ela nos traz mais próximo de Deus. E essa obediência, portanto, ela é um passo que antecede ao sacrifício.
ele é um passo que antecede as dores, ele é um passo que antecede a uma lamentação, né? Então, o que a gente pode ver nesse versículo é que Deus ele já fala, olha, o que está lá na palavra, se você obedece, você vai estar me agradando, né? Da mesma forma a gente viu ontem, né? Que se a gente se arrepende dos pecados, se aproxima mais da nossa voz para com a voz de Deus. E antes de ontem nós vimos sobre a fé, que sem fé não dá para seguir, né? Seguindo no arrependimento, né? Que você realmente entender e aceitar que Deus é quem vem, derrama, né? Através do sangue de Jesus você recebe a sua purificação com relação ao pecado, para você adentrar na presença de Deus, né? Está sendo possível, né? Você está sendo compatível, né? Para poder entrar na intercessão junto com Deus, né? E assim eu entendo que hoje a obediência como sendo essa palavra-chave, ela faz de encaixe com tudo isso que a gente veio lendo de antes de ontem para cá, que isso tudo está ministrando, né, nos orientando em termos de aumento dessa intensidade para ver os sinais de Deus, amém, amados? Então, sem prolongar muito aqui a live de hoje, né, tem muita coisa que a gente quer falar, mas eu estou tentando aqui manter um horário que todos possam assistir, né, sem ficar muito tempo travado na live. Mas sobre a questão do que a gente está estudando, a gente está meditando, né, está orando. Essa é uma semana que aumentou muito o pedido de intercessão, né? E nós estamos recebendo diariamente pedidos de oração lá no site do Alfa Ômega, tudo junto, né? alfaomega.bib, né? bib.br. Então, Alfa Ômega Bib BR, Bib vem da extensão Bíblia, né? Então, biblioteca, Bíblia, né? Então, seguindo a palavra, né? Bib, BR, Casa do Brasil, né? E Alfa Ômega, Alfa com PH, tá? ALPHA, Alfa Ômega Bib BR, é o site que faz a união aí de todos os canais da rede social. Tem aí o Instagram, o Facebook e o YouTube. Nesse canal do YouTube, todos os vídeos que são gravados aqui pela live do Instagram, eles são publicados também lá no YouTube, né? Caso tenha mais à frente, né, outros pedidos, né, que a gente ainda está organizando o canal, a gente vai começar a colocar isso de uma maneira compartilhada, né? De uma maneira que você também possa se nutrir da palavra, dos testemunhos, né? Ver determinado depoimento, né? Testemunho que você vê, você fala, poxa, isso aí é igualzinho que eu estou passando. E nada melhor do que você aprender, né? Através da aprendizagem que os outros passaram, né? Amém, amados? Essa é a forma que eu entendo que é o verdadeiro convívio que Deus se alegra, né? Você compartilha uma coisa que você já passou, né? É que nem uma pessoa que está preparando um bolo, por exemplo, tá assando lá um bolo, tá preparando, é uma receita, a primeira vez que a pessoa está fazendo. A outra pessoa que é mais experiente vai falar, olha, coloca assim, não tampa tanto a panela, ou não sei o que, faz cozimento de tal forma, não sei o que, tira em tantos minutos. Ele vai dar uma série de dicas. Por quê? Para poupar o teu bolo de perder
a essência é boa, né? A boa essência. E isso contribui para você atingir o melhor resultado, né? Assim eu vejo que é a vida do cristão também. Quando a gente sabe que alguém está passando por uma determinada dificuldade, você tem uma experiência naquilo, você deve testemunhar, porque você vai estar aliviando, né, o caminho. Essa pessoa vai evitar perdas, vai evitar dores, vai evitar uma série de coisas, né? Então essa vida do cristão, ela é assim, né? Você tem que contribuir para que a pessoa do outro lado também, bom dia, a paz de Cristo Jesus. Então tudo que você venha fazer para com Deus, né? Sempre pensando no próximo, né? Isso também se faz dentro da palavra, né? Amar ao próximo, né? Então, a gente tem aí essa questão da comunhão, né? O canal ele serve para isso também, os testemunhos, tudo aquilo que vier, ele vem para edificar a fé, tanto do próximo, quanto a minha fé também, a fé de outros que vão estar visitando o canal, né? Testemunho é muito importante, né? Porque de uma certa forma é uma liberação de bênção que você está passando para com o próximo. Isso chama-se compaixão e significa, portanto, que tudo que você venha compartilhar, trazer, orientar, são coisas que você edifica a vida do próximo, né? E nada melhor do que a gente fazer conforme a palavra, né? Obedecendo a palavra de Deus, que é amar ao próximo, né? A gente entende que essa semana ela está sendo uma série, né? Eu nunca tinha feito uma série, mas eu entendi que são tópicos que a gente tem visitado e tem tido aí o fortalecimento, né? E como eu falei sobre a obediência da palavra, o testemunho, sobre a compaixão, né? O porquê do canal ter sido criado, quais são os ferramentais, tudo isso que eu falo para edificar a fé, mas ao mesmo tempo eu vou testemunhar aqui sobre a minha vida, né? Eu, uma pessoa cristã de berço, né? Eu era meio assim, ovelha negra lá da família, né? Era o desagarrado. Enquanto todo mundo fazia as coisas de uma forma séria, comprometida, eu era meio assim, aquele cristão turista. Eu ia na igreja, não firmava tanto, era uma pessoa assim que era, não vou dizer desapegado, eu sempre fui uma pessoa temente a Deus, sempre o respeitei muito, sempre acreditei, né, na existência, mas eu lembro que na minha adolescência eu fui uma pessoa muito questionadora, muito. Não, mas será que é dessa forma? Será que aconteceu mesmo nesse tempo? E aí um belo dia eu resolvo fazer uma viagem, né? Eu fui para a Europa, eu falei, olha, já visitei vários templos aqui no Japão, né? E em templo budista, sabia que lá também eles cultuam a Deus, mas de uma outra forma, não pautada na palavra, né? É uma outra forma. Aqui não é crítica sobre a religião do budista, mas Japão, né, é a religião que prevalece. Então, até porque fez parte do currículo escolar, né, ter que visitar esses lugares aí para adentrar aos estudos históricos e, enfim, culturais, né? E mais adiante, na minha adolescência, para a juventude, eu resolvi ir para a Europa, né? Eu falei, bom, nada melhor do que iniciar indo lá para o Vaticano, né? Que vários fiéis vão lá, tem o Papa, enfim, tal. E eu fui lá. Eu fui, assim, numa pegada de fazer uma inspeção, né? E o que me acontece é que lá eu profundamente fui tocado, sabe? Não com o que acontecia lá do Papa, né? Estava tendo lá uma pregação, né, tal. Mas é uma coisa que me chocou,
foi a quantidade de pessoas para abraçar o pilar lá, né, que ele sustenta as estátuas dos apóstolos e tem os pilares, né? E aí eu lembro que estava uma guia turística lá orientando, ela fazia parte do grupo, ela estava falando lá para os turistas japoneses, né, que eram cerca de 12 pessoas que deveriam dar as mãos para conseguir dar a volta em torno daquela coluna, né, que sustentava o teto lá da parte externa lá do Vaticano, onde ficam as estátuas. Eu confesso que foi uma coisa assim, até parece boba, né, ouvindo, mas eu tomei um choque, né, porque eu falei assim, eu trabalho com exatas, então, números, né, então você olha, você fala 12, né, 12 discípulos, caramba, né, qual a lógica, né? Aí eu comecei a prestar atenção no tamanho, né, daquelas estátuas que estavam lá, o esforço, obviamente, de ter lapidado, né, ter talhado aquelas estátuas e tal. Falei, não, a história da Bíblia ele não é ao acaso, porque imagina, né, todo o esforço aqui dos homens que tiveram para talhar, colocar. Aí depois eu vi a oração, né, o pessoal lá orando, né, clamando e tal. Tudo bem, né, estava tendo um ato de religiosidade ali. Mas lá foi um início que deu um estalo assim na minha cabeça, falando, isso tudo aqui não é fictício, né? A coisa realmente existe, né? E aí depois eu, né, percorri pela cidade, fui ver outros artefatos, né? Eu falei, caramba, realmente tudo isso está conectado, né? A história, né, com a Bíblia, com a verdade. Mais adiante eu começo a me aprofundar na palavra, ler, estudar, e aí eu vou vendo outras maravilhas no sentido, caramba, tudo que está escrito num livro sagrado, de fato existe um registro ali, no homem, né, no ambiente, na terra. Aí você fala, caramba, é impossível não existir Deus, né? Tem gente que reconhece a existência de Deus de outras formas, né? Através de milagres, né? E aí, para mim, isso tudo eu acho que colaborou muito, acho não, né? Tenho certeza, colaborou muito para minha cabeça lógica deixar de ser aquele racional duvidoso e passar a crer, né? Então, outra maravilha que eu vi também, eu estava numa reunião de oração, tinham pastores lá orando, intercedendo, eu estava num convívio cíclico, né, de reunião de oração, nós chamamos de célula de oração, e disso um pastor falou para mim, né, ele estava testemunhando, ele falou, Jesus falou comigo, né, que eu estava lá no centro de São Paulo, na Cracolândia. Aí eu duvidei, né, terminou a reunião, eu fui lá conversar com esse pastor. Eu falei, pastor, eu não estou tirando satisfação e muito menos te desrespeitando, mas eu não acho que Deus está na Cracolândia. Essa foi a minha palavra. E muito menos, né, ele vai usar a boca de um drogado para falar com você. Então assim, né, aqui não é uma murmuração, não é nada, né, tal, mas eu estou externando o meu pensamento, né, eu não reconheço dessa forma, que Deus usa a boca de um drogado para falar com você, né. E eu falei para o pastor, e o pastor falou, Lucas, Deus usa a boca de quem Ele quer, né? Cabe a cada um que está no espírito dele a interpretar, né? Mas Deus vai te mostrar um dia, ele falou para mim. Ele, olha só, ele teve uma compaixão, ele não me criticou pela imaturidade, naquele momento, né? Parecia um rebelde, né? Falando, ele não me criticou, ele orou e ele falou, Deus um dia vai te ministrar. O que eu menos espero é que menos de um ano isso aconteceu de fato comigo.
O que aconteceu comigo? Eu estava em outra cidade, estava visitando entes queridos e nesse dia de viagem, minha esposa não estava junto, mas outras pessoas que estavam comigo foram testemunhas. O que aconteceu? A gente saiu do almoço, saímos do restaurante e aí veio uma pessoa mal trajada, ela veio na minha direção e eu já fiquei meio no estado de alerta. Eu falei, nossa, a pessoa pode me causar algum dano aqui, né? Segurança e tal. Então eu fiquei meio em estado de defesa, né? E a pessoa chega, ela vem pedir comida. Nós tínhamos saído de um restaurante asiático, né, que eu acho que não era muito apropriado ao paladar da pessoa. Eu comentei, né, eu falei, ó, as coisas que comem aqui, eu não sei se vai te agradar aí, né, que não é igual comida brasileira. Aí eu falei para ele, olha, tem uma lanchonete aqui perto, eu posso te pegar um McDonald's lá para você e tal. Não era para falar, que eu não acabei falando o nome da marca, né? Então, mas tudo bem, graças a Deus. Seguindo. Aí veio o lanche e tal. Ah, você quer que eu pegue lá o lanche? Ele falou assim, eu não aguento mais comer pão, eu quero comida. E o fato dele ter insistido foi o que me tocou, né? Eu falei, caramba, o cara tá passando fome mesmo, porque ele tá pedindo comida e não pão, né? Então eu peguei e falei para ele, olha, se você puder me aguardar aqui, eu vou trazer a sua comida, tá? Me espera aqui e tal. Na hora que eu falo isso, começa a gotejar e vem aquela enxurrada, né? Aquela chuva. E ele lá esperando. Eu peguei o carro, fui pegar comida, né? Naquela hora, acho que era 3 da tarde, era final de ano, só tinha a padaria aberta. Mas eu cheguei lá, tal, fui pegando as comidas, eu falei, não vou pegar aqui do buffet que comida já não tá mais fresca. Fui lá pro balcão, conversei com o rapaz lá, o chapeiro. Falei, meu, você pode preparar uma comida assim, assim, assado? Eu falei, posso, tem o que aí? Ah, falou vários tipos de carne. Falei, cara, tem picanha? Tem. Então tá bom, pega da melhor aí que você tiver e corta pra mim, coloca farofa, arroz, feijão, mas eu quero tudo fresco. Faz como se estivesse fazendo pro teu pai. Aí o cara caprichou e tal, essa quantidade tá boa? Eu falei, tá ótimo. Veio lá com, né, 2 marmitas e tal. E eu fui levar lá pro rapaz, né? Nisso daí, tava chovendo muito e o cara lá debaixo da chuva aguardando. E o que acontece? Eu vou entregar a comida, né? Eu até estacionei o carro um pouco mais à frente, fiquei um pouco assim, coagindo. Então eu falei, ó, pessoal, ficou no carro, né? Eu falei, ó, pessoal, fica meio de alerta aí que eu vou entregar comida e tal. Qualquer coisa, né? Eu vou dar sinal aí de, sei lá, assalto, alguma coisa. E na hora que eu chego próximo do rapaz para entregar comida, eu sozinho, né? Levando lá comida, a pessoa não quer pegar comida, ela quer me abraçar, agradecer me abraçando. Aí o que acontece, minha reação? Falei, meu, eu não vou abraçar esse cara, vai que ele me esfaqueia aí, sei lá, né? Fiquei meio coagido e sem contar o odor, né? Não tava um cheiro muito agradável, né? Eu falei, meu, eu não sei, né? Fiquei meio assim, né? Com medo. E eu tentando, né? Não tô, a comida tá esfriando, tentando argumentar. Ele só falou assim, ó, eu só quero um abraço, ele falou assim. Aí eu lembrei o que o pastor tinha me falado, né? Eu falei, caramba, será que de repente é Jesus, né? Ah, eu vou abraçar então. Eu cheguei, abracei. O cara segurou no meu ombro assim, ele falou, você é um homem de palavra, ele falou pra mim. Eu falei, tá bom, mas pega... Não, escuta, você é um homem de palavra, ele falou assim. E eu, sem entender, tá bom, tal. O que acontece? A pessoa pegou a comida, eu não sei o que aconteceu. Eu entro no carro, quando eu olho de novo para trás, a pessoa sumiu. É como se a pessoa tivesse evaporado. A comida também foi levada, né? E assim, chovia muito. O cara não conseguiu correr nessa avenida aqui, mas ele sumiu. Isso é uma constatação. Eu não estou inventando, a pessoa simplesmente sumiu. Era uma reta e
desapareceu. Não sei como, o que eu sei é que eu recebi essa palavra. Meses mais tarde, essa palavra de você é um homem de palavra, o que me acontece? Eu estava diante de uma situação com um peso que era todo um empoderamento para eu assinar um documento, né, de profunda responsabilidade, peso e consequências também, né? O que me acontece é que nesse contrato me veio a imagem dessa pessoa segurando no meu ombro e falando: você é um homem de palavra. E eu falei: eu não posso simplesmente assinar esse documento, eu vou ter que consultar a Deus, tal. O que me acontece mais tarde? Eu entendo que isso foi um livramento. Tudo isso eu estou explicando para dizer: vai dizer se não é sinal de Deus, vai dizer que as coisas não acontecem de forma existencial, né? A verdadeira existência de Deus. Por isso que esse testemunho venha, né, para te servir como edificação da tua fé, né? Que você entenda, né? Esse meu pronunciamento é um relato de verdade, é o que aconteceu de fato na minha vida, né? É muito forte. É muito forte. Hoje eu tenho uma outra visão. Eu vejo realmente que Deus usa pessoas, né? A mesma forma como a gente vê uma ministração, assiste um culto, né? Vai para uma pregação. Deus usa a vida das pessoas, né? Usa a vida de todos. Cabe a nós ter a fé, reconhecer os nossos pecados e seguir sobre a ordenança do que está na palavra bíblica, né? Obedecer a Deus, portanto, significa seguir o manual dele, né? É muito legal isso, né? A gente que gosta de ler, né? Gosta de, não sei, né? Se todos gostam de ler, mas eu acredito que sim, né? A maioria das pessoas gostam de ler. Quando você lê um livro, você sente um pouco carente, né? Porque você está tão compenetrado naquela história, né, naquela leitura, que você quer consultar o autor, e muitas vezes no livro você não tem essa interação com o autor, né? O escritor, né? O autor, o escritor. Aí a Bíblia não, você está do lado do autor. Então o que você está lendo, você está, o que está escrito aqui? Você pode me ensinar? E o Espírito de Deus, ele fala com você, né? Em autoridade, né? Isso que é legal. A Bíblia, ela para mim, é o livro mais legal que tem, porque você consegue se envolver espiritualmente. Ele tem um plus a mais aí do que os outros livros convencionais, né? Livros, seja acadêmico, livro de história, livro que você vem estudar. Você olha, você lê, você fala: tá, mas por que o cara escreveu a frase desse jeito? Será que ele não poderia ter escrito de tal forma? Né? Você fica pensando. Com Deus é diferente, né? Ele te traz uma ministração num versículo, aí você vive com o Espírito dele, junto da graça dele, você nasce mais, né? Você morre mais no eu, nasce mais nele, aí você vai ler de novo o mesmo versículo, você assimila de outra forma. Como é que pode isso, né? É sobrenatural, né? Então isso são sinais de Deus na nossa vida, na nossa trajetória, né? Eu estou tendo vários milagres essa semana, graças a Deus, né? Eu tenho visto coisas que perpetuavam por anos de uma forma, houve uma modificação, uma mudança, né? Uma transformação, e para mim isso é muito gratificante, porque eu vejo a obra de Deus de fato vindo, adentrando, movimentando, transformando, né? E a gente vê que Deus, ele muda, né? As coisas, ele transforma, ele faz aquilo tudo, né? Mudar de estado, mudar de lugar. Por quê? Para a gente reconhecer a grandiosidade dele, né? Coisas que me acontecem há anos que eu não conseguia mudar, Deus vem e muda. Deus vem e intensifica, Deus vem e transforma, Deus vem e faz, né? E para mim isso são sinais de que essa semana é uma semana intensa,
é uma semana tá sendo difícil porque eu tô pulando 2 refeições, né? Então, imagina eu, né? Gordinho que gosta de comer, né? É difícil ficar aqui. E eu coloquei café da manhã e almoço, que são os horários que eu gosto de comer, né? Você acorda, você tem que se convencer que aquele copo de água vai te nutrir. É um grande desafio, né? 2 refeições, pulando 2 refeições, é uma coisa realmente desafiadora, né? Hoje, sexta-feira, né? A semana já está aí quase que acabando. Algumas pessoas estão no fuso horário, vão já estar adentrando para o descanso, para o sábado, né? Mas que a gente vai intensificar sábado e domingo justamente para continuar esse propósito, né? Temos adiante mais 2 versículos, 2 dias de meditação, mas que eles vão servir, né? Hoje a gente está na 3ª palavra, né? Então são 5 chaves que Deus me apresentou e eu estou obedecendo e colocando aqui nas lives, né? Bom dia, Mônica, paz de Cristo Jesus, tudo bem? Essas 5 chaves, elas vão servir para a sua vida, para que você continue, né, utilizando dessas 5 chaves de maneira estratégica, né? Me perguntaram o que é isso no meu braço, né? Perguntaram aqui essa pulseira. Essa pulseira, ela tá escrito Jeová, eu não sei pronunciar muito bem, mas é Tzidkenu, e atrás está escrito Jesus é a nossa justiça. Isso aqui, essa pulseira, ela fez parte de uma ministração e de uma semana profética que a gente veio sendo ministrado junto do profeta Vinícius. A gente estava em intercessão. Nós tivemos um culto especial, né? E recebemos no evento, né, essa pulseira. E como continuidade, a gente adentrou a um processo de jejum junto, né, do que está no nosso punho. O punho é trabalho, né? Força, oração, né? Então, a pulseira ela vem como lembrança do que a gente foi ministrado, né? Então, nós temos mantido, eu, minha esposa também, a gente tem mantido no braço, em oração, em concordância, né? Em jejum e oração, a gente tem mantido essas ministrações, né? Então é para tirar a curiosidade de quem estava perguntando o que era, né? Bom, amados, a live já está encerrando, mas vocês voltem o vídeo, assistam aí, porque eu falei um pouco sobre a ligação dos dias, né? De terça, quarta, desde terça que veio a revelação. Na quarta a gente já fez aí adentrando a palavra, né? Então veio quarta, quinta e sexta, sobre uma continuidade das ministrações sobre como agradar a Deus, né? A gente pediu sinais, mas os sinais, eles vão vir em concordância com o agrado a Deus. Então, primeiramente a gente vai entrar sobre um entendimento do agradar a Deus, e os sinais já começaram a aparecer, né? Esses sinais, eu entendo que é uma forma que Deus fala, né? Que a gente está sendo obediente e Ele está manifestando a sua maravilha em nós, né? Que a gente está vendo esses sinais do que está acontecendo, da melhor convivência com Deus. Amém, amados? Logo mais eu tenho aqui uma reunião, então eu vou precisar, infelizmente, encerrar a live agora, mas colocar aqui o nosso dia em consagração. Amém, amados? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Estamos aqui, Senhor, em concordância com todos que estão assistindo, os que
irão assistir, como os também que já assistiram, Pai. Colocamos essa oração aqui, Papai, pedindo a Ti, Senhor, o sangue de Jesus Cristo, Senhor, cubra da nossa ponta da cabeça a sola dos nossos pés, escoe todos os pecados, Pai, lave-nos dos pecados, pedimos perdão pelos atos cometidos, nos arrependemos pelos atos que fizemos quando Te desagradou, aquilo que Te entristeceu, ou até mesmo coisas que nós não entendemos e acabamos fazendo e Te entristeceu também. Pedimos perdão a Ti, Senhor, ao Espírito Santo, a Jesus, por tudo aquilo que distanciou. E aqui, como fé, estamos colocando essa oração, reconhecendo o poder desse sangue verdadeiro do Cordeiro, que nos limpa para que a gente possa ser digno de entrar em Sua presença, Pai. Ser digno de estar frente a frente falando contigo, Papai. Por isso, Senhor, nós reconhecemos a salvação que recebemos através de Cristo Jesus. Reconhecemos também, Senhor, a habitação, o morar aqui no nosso templo, no nosso coração, o habitar do Seu Espírito Santo, Pai. Reconhecemos que em nossas vidas os dons também já foram liberados. Estamos aprendendo essa semana como a Te agradar, para que a gente utilize dessas ferramentas, dessas armaduras, o nosso instrumental também, para que a gente venha fazer mais, estando mais próximo de Ti, Papai. Queremos agradecer por todo o discernimento que o Senhor tem nos dado, pela mente que o Senhor nos traz, Senhor. O Senhor edifica o nosso discernimento, através do Seu Santo Espírito, aprimora a nossa disciplina, assim como também, Papai, sabemos que o Senhor nos protege. O Senhor nos traz os anjos que nos blinda à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda, que também nos levanta para não machucar os nossos pés, assim como também nos tira de laços e armadilhas, como o laço do passarinheiro, Papai. Sabemos, portanto, Senhor, que em fé, nesse momento, consagramos o nosso momento, a nossa vida, o nosso dia, colocamos diante de Ti, Pai, o reconhecimento das nossas incapacidades, aquilo que nós não temos condições de mudar, mas nós sabemos que o Senhor pode mudar. Sabemos que tudo isso não é meramente porque a gente acha que nós merecemos, mas para que tudo isso seja feito conforme a Tua vontade, e isso tudo venha para Te adorar, Te glorificar, reconhecer a Tua grande obra, e mais pessoas vão ver também aquela mudança, aquela transformação, aquilo que não se refere mais ao passado, não se iguala mais ao passado, e sim uma nova vida íntegra, reta, uma vida consistente, que por onde entra, por onde passa, muda a atmosfera, Pai. Porque eu sei que tudo que o Senhor toca se torna transformado, se torna novo. Tudo que o Senhor toca muda intimamente. Assim como o Senhor fez comigo quando eu estava lá na Itália, o Senhor fez quando eu estava duvidando sobre as Escrituras. O Senhor mostrou, o Senhor me tocou lá profundamente, mostrando que tudo está registrado junto da história, junto da palavra, junto dos artefatos. Tudo isso me trouxe para edificar a minha fé. Obrigado, Papai. Da mesma forma também, Senhor, sinais serão revelados para as pessoas aqui que estão assistindo essa live, sabendo que o Senhor é quem muda, o Senhor é quem toca, o Senhor revela no mais íntimo, o Senhor traz aquele sinal para ser contemplado da sua existência, da sua grandeza. E, Senhor, se for para serem bocas de profetas utilizados para trazer aqui, use-nos, Senhor. Transforme também, Pai, o nosso dia, o nosso momento para edificar. Use a minha boca também, Papai, como teu instrumento, tua ferramenta, Senhor. Use-nos, Senhor, como teus instrumentos, teus filhos, Papai. Por isso, Senhor, eu peço revestimento da nossa mente,
da nossa visão, que é a alma, a janela da nossa alma, tire as escamas dos nossos olhos para que a gente possa enxergar no mundo natural e do mundo espiritual e entender o sobrenatural, Pai. Os sinais que vão ser revelados de maneira no mundo natural, nós entenderemos que isso será uma revelação sobrenatural também, Papai. Da mesma forma, Senhor, destampe os nossos ouvidos para que a gente possa escutar a sua doce voz, a sua direção, a sua ordem, o seu comando, Senhor. E que quando nós respirarmos, Senhor, venha o fôlego para a gente utilizar a nossa boca como pronunciadores da Tua Palavra, que a nossa boca seja instrumento também, até mesmo profético, Senhor. Que a gente venha usar uma palavra de ordenança através do Seu Santo Espírito, Senhor, em concordância contigo, para liberar bênçãos na vida das pessoas que amamos, que queremos o bem, ou até mesmo quando não os conhecemos, mas estamos intercedendo, que essa boca seja utilizada como propulsor, ó Pai, de bênçãos na vida dessas pessoas, Senhor. Queremos colocar aqui o nosso momento de oração, clamando a Ti por um dia protegido pelo Teu Santo Espírito, guiado pelo Teu Santo Espírito, e também tendo discernimento, Pai, por onde nós adentrarmos, sejamos o reflexo de Jesus para essas pessoas que precisam da sua revelação, da sua direção, Senhor. Por isso, Pai, guie, Senhor, a casa de cada um, a família de cada um, o dia de cada um, o convívio de cada um, em seu trabalho, em seus estudos, em seu momento de meditação, em seu momento de oração, que mais e mais essa comunhão, esse convívio, ele afloreça, frutifique, cresça, faça uma mudança, Pai, e sejam revelados e testemunhados também, Senhor, para que a gente possa estar edificando em fé, a fé de outras pessoas, que isso faz parte também da amabilidade, da compaixão, Senhor. Colocamos aqui, Senhor, agradecendo pelo que temos tido de comer, o que tem nos mantido vivo, e também, Senhor, pelos nossos desafios, também agradecemos por isso, Pai, porque sem esse desafio não haveria essa aproximação com o Senhor. E reconhecemos, ó Pai, humildemente, que dependemos constantemente da Sua graça e misericórdia, todos os dias que o Senhor acredita em nós, que nós estamos mais próximos de Ti, Senhor. Queremos rumar para a Tua direção, Pai, ter a intimidade e o convívio contigo, Pai, viver cada dia mais na Sua palavra. Obrigado, Senhor, por mais um dia de ministração. Ilumine a vida de cada um, esteja com cada um, Senhor, e resplandeça em seus corações. É assim que eu oro e entrego essa oração em concordância com meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus, tenham um dia maravilhoso e que você seja luz resplandecedora da face de Jesus por onde adentrar. Estejam com um dia abençoado. Em nome de Jesus.